governadores. É uma satisfação estar aqui liderando essa primeira mesa sobre um assunto tão caro para a Marinha e para o Brasil, que é a energia nuclear. Estamos com a permissão. Eu vou fazer a apresentação dos nossos expositores, que são muito caros para mim também pessoalmente. O professor William Moreira, bacharel em Ciências Navais na Escola Naval, é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense e já foi diretor também da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a AED. Atualmente ele é professor na Escola de Guerra Naval, principalmente no PPG, foi meu orientador do Estado, e é pesquisador também do PROCAD sobre o submarino convencionalmente armado de produção nuclear. É o coordenador associado do nosso CEP. E também o professor Fernando Manuel Araújo Moreira, sênior do Grupo de Energia Nuclear do Futuro. Ele é titular do Instituto Militar de Engenharia, INE, coordenador de pesquisa em Engenharia Nuclear, Departamento de Ciência e Tecnologia. Tem pós-doutorado na National Science Foundation, da Força Aérea dos Estados Unidos, e é autor e coautor de 16 patentes e 14 livros, em capítulo de livro. Então, nós temos aqui dois grandes pesquisadores sobre o tema, um com viés mais político, de poder, né, e um com viés mais técnico da física nuclear. Então, para iniciar a nossa mesa, eu passo a palavra ao Augusto Moreira para fazer a sua apresentação. Das análises mais técnicas que são feitas sobre as diversas aplicações desse tipo de energia,
Vamos também comentar sobre o que chamo de a revolução estratégica proporcionada pelo advento desse conhecimento, né? Vamos também apresentar discutir alguns prós e contras desse uso, né? O uso da energia nuclear na produção naval, e também tentar listar algumas perspectivas com relação ao futuro, né? Dado que estamos aqui tentando trabalhar estudos de futuro. Se eu posso desligar aqui, se melhora ou não. Então, vou pedir licença para ficar aqui móvel no palco, né? A questão nuclear, ela é central em qualquer, vamos dizer, estudo que se faça desse tipo de energia, né? O domínio do átomo no grau de proporcionar o uso na geração de energia, no grau em que se consegue com esse tipo de tecnologia, uma conquista inequívoca da economia, que transformou em boa medida, eu diria, as relações internacionais, o uso, pensar estratégia de uso da força e estratégia de desenvolvimento econômico, enfim, das diversas dimensões que se pode pensar a estratégia, né? E a comunidade internacional tomou conhecimento desse tipo de energia em geral já com um começo difícil, que foi a explosão dos artefatos na Segunda Guerra Mundial, né? Então, de repente, o mundo tomou conhecimento que havia isso, né? Um pequeno equipamento poderia causar danos da magnitude que causaram nas cidades atingidas no Japão. E esse conhecimento, naturalmente, despertou o interesse de todos, mas o problema é que, em seguida, a gente já tinha saído da garrafa, né? Um projeto mobilizador, talvez o maior projeto mobilizador da história, que foi o projeto Manhattan, né? Foi capaz de gerar a tecnologia necessária ao uso específico desse tipo de energia para o uso da força. E desde então, em 1945, a comunidade internacional tem lidado com esse problema de tentar colocar o gênero de volta na garrafa, ou impedir que ele se espalhe demais. Um grande esforço de controle desse conhecimento e dos fluxos de conhecimento foi feito nos estados em geral, né? E esse esforço terminou gerando uma série de tratados e acordos que compõem o que eu chamo de o regime internacional de não proliferação de armas nucleares e por extensão das armas de destruição em massa, né? Foram necessários 25 anos para que a comunidade internacional acordasse um tratado nesse sentido, um tratado com o TNP, que entrou em vigência em 1970, 25 anos depois dos artefatos. Então, a palavra nuclear, ela traz uma série de conotações que despertam um sentimento contraditório nas pessoas, mas, em geral, sentimento de preocupação, de incerteza e de medo, tá? Então, toda vez que nós colocamos a palavra nuclear do lado de alguma coisa, essa alguma coisa se torna assim grave, né? Passa a merecer a atenção e a preocupação da comunidade internacional como um todo e das sociedades em particular. Eu digo contraditório porque também é uma série de externalidades positivas, né? Os efeitos da tecnologia nuclear na medicina, na agricultura, na engenharia, e apenas para citar alguns dos campos em que esse tipo de tecnologia trouxe enormes benefícios para a humanidade. Então, nós falar sobre propulsão nuclear, né, é uma expressão que contém essa palavra. A propulsão nuclear, ela é entendida e discutida
dentro de um contexto de desconfiança, um contexto de preocupação. Preocupação no sentido de que esses conhecimentos que são necessários, né, se estendam além desse uso benéfico que é a propulsão. Então, termina predominando o que eu chamo de a lógica é saber poder, que é justamente uma herança moderna que nós temos, né? Desde que Bacon, Francis Bacon, um dos próceres da Revolução Científica, lançou aquela máxima, knowledge is power. São conhecimentos científicos e suas aplicações tecnológicas no campo nuclear, tem o poder de instrumentar os Estados a se alavancarem nas expressões militares, econômicas, e isso desperta, isso dá o contexto em que essas discussões se dão, né? Cabe lembrar que nós temos aqui um tabu que já dura 78 anos, que de vez em quando a preocupação se repõe, né? Principalmente agora, nesse período mais conflituoso que estamos testemunhando, a guerra da Ucrânia, né? Em que chefes de Estado começam a mencionar a possibilidade, né? Ou sugerir, ou deixar subentendido que isso aqui possa estar em risco. Nós então vemos novamente aquela questão das preocupações, das incertezas, não sei se conhecem, mas tem uma associação dos cientistas atômicos, né, que tem um relógio metafórico, que eles chamam de relógio do Doomsday Watch, né, que é o relógio do Apocalipse. E agora, eles ficam ajustando esse ponteiro, distanciando mais ou menos do meia-noite, quando seria o Apocalipse, e agora eles tiveram até que mudar a escala, o tamanho é o risco. Eles passaram eles largaram de falar em minutos, passaram a falar em segundos. Nós somos a 90 segundos do Apocalipse. É só uma campanha que eles fazem de chamar a atenção para os perigos. Mas então, indo mais diretamente à questão da propulsão nuclear, uma breve cronologia, né? Aqui então tem os artefatos, mas o conhecimento adquirido até então para o domínio do átomo permitiu que se vislumbrassem várias outras aplicações. Então são 8 anos depois, já estavam em testes de reatores já de menor tamanho para embarcar. Então, em 1954, aqui não aparece, mas esse primeiro submarino de propulsão nuclear, ele já estava comissionado e se fez ao mar, né? Em 1955, uma mensagem que ficou famosa, porque em geral os navios quando vão para o mar, eles vão underway. Só que nesse caso, eles acrescentaram underway, pela primeira vez na história, uma plataforma se fez em movimento no mar com base na energia nuclear. E isso, ao longo do tempo, fez uma revolução nas características desse tipo de meio. Os submarinos tinham limitações de velocidade enormes, mas, de repente, eles ficaram capazes de desenvolver velocidades dessa magnitude, submersa. Imaginem o que é andar embaixo d'água numa velocidade dessa, versável, né? É difícil até de imaginar. Eu tive a oportunidade de comandar 3 vezes, de servir em vários navios, nunca andei numa velocidade nem perto do seu. Então, essa era a magnitude do que estava ocorrendo em termos de salto tecnológico. Bom, e aí, em pouco tempo depois também foi possível, né, aqui está o acomissionamento do Nautilus, e vejam só, 7 anos depois, já o primeiro porta-aviões com propulsão nuclear estava sendo comissionado, em 1961, Enterprise. E também a propulsão nuclear foi adotada na Marinha Norte-Americana
para seus grandes navios, cruzador Long Beach, na faixa de 15 mil toneladas. Tá? Para dar uma ideia aos senhores e às senhoras do que representam esses deslocamentos aqui, o antigo porta-aviões São Paulo, ele tinha da ordem de 32 mil toneladas. Nosso navio aeródromo multipropósito, Atlântico, talvez alguém aí já tenha visitado, tem na faixa de 21 mil toneladas. Né? E, enfim, a propulsão nuclear entrou nos grandes navios militares, nos grandes navios de guerra da Marinha Norte-Americana. Tanto que em 62 já havia 26 submarinos com esse tipo de propulsão e mais uma quantidade grande. Bom, como mencionei, isso hoje em dia, tá? Todos os porta-aviões norte-americanos têm esse tipo de propulsão. O porta-aviões francês também, Charles de Gaulle, também opera com propulsão nuclear. No caso dos submarinos, eu fiz aqui uma amostra de submarinos de diferentes países. A Marinha Russa é pródiga em submarinos com propulsão nuclear, tem várias classes, eu só mencionei aqui uma que é considerada maior, mas em 34 mil toneladas de um submarino navegando todos os seus mísseis balísticos, todo o armamento. Classe Ohio dos Estados Unidos, de 18 mil, esse aqui é britânico, aqui o francês, o chinês e até o indiano. Então vejam só, são 6 países diferentes, 6 marinhas diferentes, colocando na propulsão nuclear o seu poder naval. O poder naval, a energia nuclear como um pilar importantíssimo desses poderes navais. Aqui eu queria mencionar também um caso que foi, vamos dizer, chegou ao conhecimento público recentemente, né, que eu uso a propulsão naval também em vetores, propulsão nuclear naval em vetores de lançamento. Esse boceiro, né, foi anunciado, sugerido, não se sabe muito sobre ele. Isso aqui é uma matéria de um periódico, né, Naval News, e faz uma concepção artística que foi anunciado. Mas imagina o alcance de um torpedo dessa magnitude, com propulsão nuclear, que é quase um alcance ilimitado, né, transportando armamento nuclear, representa uma ameaça muito importante e considerável. Quero ver essa concretizar esse projeto. Então, o primeiro ponto de reflexão que eu trago é isso. Nós temos várias marinhas que colocam seus maiores navios, os navios mais potentes, com capacidade de projeção de poder, com propulsão nuclear. E aí vale a pergunta aqui, né? A expressão militar do poder das potências centrais do sistema internacional se assenta, em boa medida, na ciência nuclear, base das armas e da mobilidade estratégica que eles têm. E o poder naval também, especificamente as capacidades que eles têm de projeção de poder, nós sabemos que são tarefas típicas, né, do poder naval, de negação do uso do mar e de negação do uso do mar, falo por causa dos submarinos. Todos os submarinos da Marinha Norte-Americana têm propulsão. Então, contribuir para a dissuasão também estão assentados nessa tecnologia nuclear, né, na propulsão nuclear naval. Isso seria suficiente para apontar uma direção para o futuro. É difícil imaginar que, de repente, a propulsão nuclear naval entre em declínio. Tamanho é
também é a confiança que esses países todos têm nesse tipo de produção. Ela representa uma solução, né, para uma série de limitações que foram vencidas graças a essa extraordinária potência que a energia nuclear proporciona. Em geral, é um tipo de propulsão aplicado a embarcações de grande porte que precisam ficar muito tempo no mar. Ela proporciona uma independência logística e uma capacidade mesmo de atender a demandas de grandes navios. A grande maioria, como nós vimos, são submarinos, mas também há casos de emprego civil, como casos de quebra-gelo. Né? Então, no futuro, as restrições à utilização de combustíveis fósseis, como nós estamos testemunhando na discussão sobre aquecimento global e os esforços de reduzir o gás de efeito estufa, etc. Então, poderão levar à produção nuclear uma utilização mais generalizada. A propulsão nuclear entra na pauta dessa discussão como uma possível solução, sem deixar de reconhecer as restrições e os receios que eu mencionei lá no início, né, quando você coloca a palavra nuclear no jogo. Né? Então, o que eu trago aqui como reflexão também? A propulsão nuclear naval alavancou a mobilidade estratégica e a capacidade de projeção de poder no pós-guerra para uma inédita escala de uso ou de ameaça